Olá, senhoras, bem-vindas a mais um vídeo. Hoje o nosso tema vai ser sobre a virtude da constância. Eu trouxe esse livro aqui, eu vou falar sobre a constância baseada neste livrinho aqui, de Dom Rafael Llano Cifuentes, é da mesma coleção do livrinho da Virtude da Ordem, tá? Então, eu vou basear nele e trouxe uma oração também pra gente fazer no final. Vocês vão entender por que eu trouxe essa oração, né? Depois que acabar aqui nosso vídeo. E eu vou pedir já desculpa se vocês estão vendo esse vídeo aí editado, porque eu tô aqui, não sei se eu tô gripada, se eu tô com alergia, então vou ter que parar algumas vezes o vídeo, porque meu nariz está uma torneira aberta, né? Então, vamos começar. A virtude da constância, ela é uma virtude de movimento, ela é uma virtude de progresso, tá? Porque é próprio da constância você persistir firmemente no bem, sem desistir frente aos obstáculos inesperados. Na vida da gente aparecem diversos obstáculos diante de propósitos que a gente faz na vida, certo? E aí é exatamente que vem a virtude da constância, é você não desistir, você não se dar por vencido, né? Quando você vê um obstáculo, é você criar coragem para enfrentar sem cair vencido por eles, por esses obstáculos, tá? É uma luta que visa chegar até o fim, então é lutar até o fim. E qual que é o nosso maior fim? O nosso maior fim é o céu, certo? Então, dito isso, sem a constância não é possível chegar à plenitude, não é possível chegar à vitória final. Por isso que eu quis trazer para vocês aqui essa virtude tão importante, porque ela é fundamental para o desenvolvimento da vida cristã. Ela não é uma virtude só prática, assim como a virtude da ordem, ela não é uma virtude só prática, só para a vida aqui, né, que vai passar, né, para o dia a dia. Ela é uma virtude que leva a gente para o céu, tá bom? Então, para chegarmos a essa plenitude da vida cristã, nós precisamos superar com a força da cruz a fragilidade do amor. Precisamos superar com a força da cruz o medo de alcançar a santidade, o medo de buscar essa santidade. E também a nossa resistência a sacrifícios, porque nós somos nós somos uma geração muito mole, né? Nós temos medo de nos entregar nos pequenos sacrifícios do dia a dia, quanto mais nos grandes, né? Então, sem a constância, não é possível a gente forjar uma família santa. Então, é por isso que nós precisamos de trabalhar essa constância. Precisamos de ter famílias mais santas. É isso o nosso objetivo principal, né? Como pais, como cristãos, é santificar a nossa família. Nos santificar e santificar a nossa família. Eu quero trazer para vocês aqui o conceito de constância, né, para o autor do livro, tá? O que ele vai falar? É isto precisamente o que significa a constância. Lutar até o fim, sem sucumbir perante o desalento, a falta de motivação sensível, a monotonia estafante ou os obstáculos que nos pareçam intransponíveis. Com isso, vocês veem que a falta de constância, ela é frequentemente a maior causa dos fracassos da nossa vida. Infelizmente, muitos de nós não têm essa virtude, a maioria, né? E essa virtude, ela leva, a falta dessa virtude leva a diversos vícios, né? Vocês viram aqui monotonia, pode levar até inveja, né? Você vê o outro alcançando a vitória através do esforço e você não se esforça e você sente inveja, tá? Então aqui nós vamos estudar os caminhos que podem nos levar a essa virtude, né? O Rafael Llano Cifuentes, ele trouxe aqui 8 caminhos para a gente poder trabalhar essa virtude em nós, tá? O primeiro caminho é dominar o nosso temperamento, porque a inconstância, ela pode ter uma raiz temperamental, tá? Então, assim, eu não vou entrar aqui, né, obviamente, falar sobre todos os temperamentos, isso aí é para outras lives que nós vamos falar, sim, sobre temperamentos,
mas eu vou exemplificar para vocês aqui como que a inconstância ela pode estar presente nesse temperamento, nos temperamentos em geral, né? Então vamos pegar, por exemplo, uma pessoa sanguínea. A pessoa sanguínea, ela fundamenta o modo dela de ser, de agir, todo em sentimentos e em sensações. Só que sentimentos e sensações são naturalmente mutáveis. Então, ora ela vai estar entusiasmada, ora não, ora ela vai estar com vontade, ora não. Então, esse sanguíneo, ele se enche de projetos, começa ali no maior entusiasmo, de repente ele desanima, esse entusiasmo vai embora, né? E aí eles não têm mais força, eles não conseguem mais, depois que esse entusiasmo vai embora, essa alegria de ter começado um projeto vai embora, eles não conseguem mais dar sequência àquele projeto, porque eles consomem a energia deles todas nessa sensação, né? Nesses sentimentos, né? Mas eu não tô falando aqui pra gente não ter entusiasmo, tá? Não é isso. Entendam que eu tô falando o seguinte: nós precisamos de dominar esse entusiasmo, tá? Nós precisamos de domesticar o nosso temperamento e a nossa vontade. Porque se esse entusiasmo for embora, nós precisamos seguir firmes no nosso propósito, nesse nosso dever, ou no ideal que a gente colocou como meta, né? De passo em passo, né? Até chegar ao fim. E aí você vai falar assim pra mim, mas Graci, isso é meio forçado, né? Não é espontâneo. E aí eu falo pra você, já pensou se a gente tivesse um botão, né, da espontaneidade, né? A gente fizesse todas as coisas por espontaneidade, a vida não ia ter nenhuma sequência, gente. A vida ia ser uma bagunça, uma desordem total, né? E a gente ia se entregar o tempo todo aos caprichos do nosso temperamento desordenado. Então nós precisamos de ter muito cuidado com essas raízes temperamentais, né? Todo mundo aí tem um defeito dominante de temperamento. Então veja se o seu defeito não está te impedindo de ser constante. Eu falei aqui do sanguíneo, mas todos os temperamentos têm algum defeito, né? O próprio melancólico, ele tem o pessimismo, né? E aí ele tem aquela profecia autorrealizadora, eu não vou conseguir isso, e ele começa a fazer meio que tipo uma sabotagem. Ele passa a não fazer porque acha que não vai dar conta, né? Então ele também é inconstante. Então todo temperamento pode te levar à inconstância. Então a primeira coisa é você ver se tem uma raiz temperamental nisso. A segunda coisa é vencer inclinações e maus hábitos. Então, ao lado do nosso temperamento surgem também vícios, inclinações, maus hábitos, que a gente vai construindo, né, que a gente vai adquirindo à medida que nós vamos construindo a nossa personalidade, né? O temperamento, ele é fixo, ele é imutável, mas a personalidade, ela muda. Então, à medida que a gente vai crescendo na personalidade, vai construindo a nossa personalidade, a gente pode ali adquirir vícios, más inclinações. E aí, da mesma força que a gente usa para conquistar uma virtude, nós precisamos de usar essa mesma força para lutar contra os vícios opostos. Se a gente não fizer isso, gente, a gente não vai conseguir também ter a constância. A gente vai se entregar, né, a esse vício, a essa má inclinação. E a gente se entregando, a gente abandona o nosso dever e a gente passa a criar 1000 razões, né, para justificar aquele abandono do nosso dever, né? Ai, não consegui terminar isso por causa daquilo outro. E isso só nos mostra como que aquele vício ainda é forte em nós. Esse vício que a gente pode ter adquirido ou que também já faz parte das más inclinações do nosso temperamento. Então nós precisamos de lutar contra os nossos vícios, nossos maus hábitos diariamente. É a constância de lutar também contra eles, né? Para a gente conseguir alcançar as outras virtudes, né? E ali é uma luta diária, tá? Então esse é um outro ponto.
O terceiro ponto é a luta contra a vaidade. E aqui, a vaidade, gente, é um problema muito sério, tá? O vaidoso, ele não consegue levar nenhum compromisso a sério. Por quê? Porque qualquer empreendimento de muito valor, ele exige horas de trabalho ocultas. Exige que as pessoas não vão ver essas horas de trabalho. E para o vaidoso, ficar no anonimato, para ele, isso é um sofrimento, assim, que ele vai se afogar ali naquele sofrimento. E se afogar numa ilha de tédio, de preguiça. É isso que o vaidoso vai fazer, porque ele espera a vanglória em toda e qualquer atitude dele. Ele não consegue apagar-se. Daí vem até outra virtude, né? O passar despercebido. Ele não consegue fazer isso, gente. Ele precisa dos aplausos. Então, se um empreendimento de valor precisa de que você trabalhe ali no oculto, nossa, você não vai conseguir levar ele para frente. Porque cadê os aplausos? Como que os aplausos que te entusiasmam como vaidoso? Então, como que você vai conseguir ali ir levando para frente, sendo que tá tudo no oculto? Talvez as pessoas até estejam falando mal de você, ao contrário, falando assim, essa pessoa não faz nada, não trabalha, não estuda, não sei o quê, né? Não vai para frente. E às vezes você tá ali, de pouquinho em pouquinho, no empreendimento que vai demorar a dar resultado. Então, assim, vaidade não dá. A pessoa vaidosa não consegue levar um compromisso a sério. Vamos ver o que o autor vai falar pra gente sobre isso. Olha só. Essas horas de estudo dedicadas a matérias básicas, pouco atrativas, mas fundamentais, esses trabalhos domésticos, aparentemente vulgares e, no entanto, necessários, essa persistente e tantas vezes árida tarefa do cuidado e educação dos filhos, essas lutas surdas nos alicerces da alma para dominar o temperamento ou conseguir uma virtude, essas ocupações todas aparentemente destruídas de colorido, pouco favorecem as exigências ruidosas da vaidade. Estou escutando, que nem tem mais. Esta é poderosa, rebela-se irritada e impõe ditatorialmente as suas pretensões, abalando às vezes decisões importantes. Ou seja, o vaidoso, ele às vezes vai abandonar ali valores inegociáveis. Ele vai abandonar ali o dever de estado dele por causa da vanglória, porque não tem aplauso. Ele vai falar, também não vou fazer não. Pra que eu vou fazer? E uma pessoa madura, uma pessoa que é considerada um herói, ela não pensa assim. Ela cumpre o seu dever dia após dia até o fim. E aí ela olha para trás. E aí, diferente do vaidoso que vê uma fumaça de vaidade consumida pelo tempo, a pessoa madura, ela olha para trás e ela fala como Cristo falou na cruz: agora tudo está consumado. Ou seja, tudo está concluído. Eu cumpri minha missão dada, missão cumprida. É isso que acontece com a pessoa que ela não é vaidosa, que ela não precisa de aplausos. Ela cumpre seu dever até o fim, indiferente aos aplausos, sem precisar. Ela cumpre porque tem que cumprir, tá certo? Então, outra coisa então que nós precisamos é extirpar a vaidade das nossas vidas. O quarto passo é buscar a nossa verdadeira imagem. Aqui, gente, assim como na vaidade, o orgulhoso, ele também não consegue levar nenhum compromisso a sério. Porque o orgulhoso, ele distorce a própria imagem dele, tá? Como que ele faz isso? Ele agiganta qualidades,
ele inventa virtudes que ele não tem, fala que tem, não tem. Ele esconde seus defeitos, né? E aí ele distorce a própria imagem. Como ele distorce a própria imagem, ele fica com a personalidade quebrada. Ele não fica só inconstante, ele fica com a personalidade quebrada. Isso impede ele de enxergar as suas próprias limitações. Ele passa a acreditar na própria mentira, na própria dissimulação dele. Então ele não enxerga que ele tem limitações. Então ele não sabe contra o que ele deve lutar, onde ele deve melhorar. Ele não vê isso, porque ele não enxerga essas limitações. Daí eu quero até mostrar para vocês aqui o que o autor fala. Olha só. É que o orgulhoso não concebe que possa haver falhas na sua personalidade, mas ainda pensa que tem o direito de receber sem dilação essa qualificação, esse título, esse privilégio precisamente por causa do seu valor pessoal. É como se não reconhecesse as limitações próprias de toda criatura e quisesse que os seus desejos fossem efetivados imediatamente pelo mero impulso do seu querer, como se fosse Deus. Eles acham que são Deus. Eles acham Deus. Eles têm que ser reconhecidos por coisas que eles nem são, inclusive. Eles acham que eles são tudo, eles são melhores que todo mundo. Mas na verdade eles não são, é porque eles não enxergam os próprios limites, né? Esse orgulho, ele no início, ele pode até ajudar, sabe? Você começar um empreendimento, né? Você fica tão entusiasmado, né? Tão se achando, né? O bambambam, a última bolacha ali do pacote, que vai até te ajudar no início, sabe? A começar um empreendimento. Mas depois você vai desanimar logo. A pessoa orgulhosa, ela desanima rapidamente, porque ela não vai conseguir, ali naquele empreendimento, ficar fingindo ser quem ela não é o tempo todo. Então, não tem jeito. Ela desanima, tá? Então, aqui também... olha só. Aqui ele fala, né, que toda criatura quisesse que seus desejos fossem efetivados imediatamente. Então aqui vem outro defeito do orgulhoso. Além de ser orgulhoso, que já por si só já é ruim, né? Que é considerar-se como Deus, né? Além disso, o orgulho leva a um outro vício, a um outro defeito, a preguiça, a paciência, a impaciência. Então, o orgulhoso, ele ainda é impaciente. Ele não admite o seu insucesso, porque ele é orgulhoso. E ainda, por ser impaciente, ele não admite também a demora do sucesso. Ele é uma pessoa impaciente. E aí, por isso que ele abandona também o seu dever. Ele abandona o seu dever. Ele se exime da culpa porque ele é orgulhoso, porque para ele não enxerga as limitações dele, né? Às vezes ele esconde a culpa em alguém, ele fala que é por culpa de alguém, de um terceiro, né? E ainda mantém uma personalidade dissimulada. Então, às vezes, os terceiros ainda acham que aquele orgulhoso está certo. Olha que perigo. Nossa. Então, o que a gente pode fazer frente a esse perigo de ser orgulhoso, né? De ter essa personalidade toda quebrada, de se achar como Deus, né? De enganar, de ser dissimulado com as outras pessoas, né? A gente buscar a humildade, a gente reconhecer as nossas limitações, a gente pedir perdão diante de Deus. Só assim que a gente vai conseguir abrir o nosso coração para a graça. E aí Deus vai dar graça para que nós tenhamos força, disposição, coragem para recomeçar. Então, só buscando a humildade que a gente vai conseguir deixar de sermos orgulhosos, para a gente persistir, né, perseverar e continuar
com os nossos projetos até o fim, mesmo que surjam obstáculos, tá? O próximo ponto que o livro traz é superar o sensível. E aqui, superar o sensível, ele é realmente superar os apetites sensíveis, esse mundo sensível, esse mundo de sensações e sentimentos, tá? Como a constância, ela exige a fidelidade nos deveres diários, né, nesses pequenos propósitos, nesses pequenos ideais que a gente vai fazer, vai concluindo, que juntos, né, nos fazem chegar nos dão um caminho, né, para chegar ao ideal maior. A gente precisa superar esse mundo puramente sensível, porque nem sempre, gente, as nossas obrigações, os nossos deveres, eles são mais apetecíveis do que, por exemplo, os caprichos do nosso temperamento, né? A vontadezinha ali das nossas más inclinações, dos nossos defeitos. Por isso que a gente já falou tudo isso aqui, né, antes. Então, a gente precisa de superar esse mundo sensível, porque nem sempre o dever ele vai ser gostosinho de cumprir, né? E aí tem uma frase de Viktor Frankl que ele fala assim: não se vive para gozar da vida. A gente não tá aqui para poder ficar, me abanem, botem uva na minha boca, né? Igual a gente vê nos desenhos animados. A gente não tá aqui para isso. A gente tá aqui para lutar. A nossa vida já é uma luta diária, né? A nossa vida já é uma luta diária. Se você pegar as 24 horas do seu dia, você tem mais deveres do que prazer. Então já pensou se a gente viesse no mundo só para sentir prazer, a nossa vida ia reduzir a poucos anos, né? Então, porque assim, então a gente tem que fazer dos momentos de deveres, né, momentos em que a gente se sinta também acolhido e abraçado por Deus. Se sinta que a gente veio para isso, se sinta convocado para isso, sabe? Então, se o critério, por exemplo, de fazer ou não fazer uma coisa fosse gosto ou desgosto pela coisa, a gente não ia cumprir os nossos deveres. A gente ia querer viver, né, na maré dos nossos caprichos, dos prazeres, né? A gente ia ficar ali na praia ali, ó. Então nós precisamos gozar, na verdade, dos nossos deveres. A gente encontrar alegria em realizar os nossos deveres, tá? Quem se deixa aí dominar por esses apetites sensíveis não consegue levar também nenhum compromisso a sério, não consegue dar cabo de nenhum compromisso. Porque essas pessoas, né, que se deixam levar pelo mundo sensível, pelas sensações, pelos sentimentos, elas vão se deixando levar pelo ritmo, né? Elas vão no ritmo do que é mais gostoso, né? E acabam deixando o dever de lado, né? Então, no livro aqui, é muito interessante que Rafael Licano, ele coloca esse homem, ele chama esse homem de anti-infidelidade. Anti-fidelidade. Ele chama esse homem também de homem vira-latas, porque ele fala que esse homem que vive nesse mundo, nesse mundo sensível, né, dos apetites sensíveis, ele mexe e remexe em busca de sensações o tempo todo, né? Ele fala que é um homem completamente dominado pela paixão do prazer. Ele é dominado. Ele não domina as suas paixões, né? Olha só o que ele vai falar aqui pra gente em relação, ainda em relação a essas paixões, a esse mundo sensível. Este homem existe, está dominado, é um homem anti-vocação e está dominado pela paixão do prazer.
é o homem que, como Esaú, pode vender o seu nobre destino por um prato de lentilhas. Sempre que se lê essa passagem no Antigo Testamento, não se pode deixar de ficar impressionado. Como é possível que um homem seja capaz de trocar o que considera a coisa mais digna, que aqui no caso de Esaú é a herança, a primogenitura, por um prato de lentilhas? Ele não termina. Olha só o que ele vai falar. Mas por que admirar-se tanto, se lemos todos os dias a mesma passagem na vida de quem joga fora 20 anos de fidelidade em troca de um amor epidérmico? Gente, ele está falando aqui de uma traição matrimonial. É como Esaú. Então, todos nós temos um Esaú nas nossas fragilidades. Todos nós estamos sujeitos a isso. A nos entregar, a trocar, aqui no caso, né? Que ele falou aqui, trocou um valor inegociável, trocou a fidelidade matrimonial por um amor epidérmico, né? Então, trocou aqui um valor inegociável por um momento de prazer, por um prazer que passa, momentâneo. Então, isso acontece com a gente, né? Às vezes a gente vai trocar pequenos deveres por momentos de prazer. E aí a gente tem que ver se a gente essa troca não está prejudicando outras pessoas. Então nós temos que lutar. A gente precisa ser fiéis no cotidiano. Ser fiéis nas pequenas coisas do dia a dia. Porque só assim que a gente vai conseguir ser fiel no nosso propósito maior. Tá bom? Então, olha aqui. Mais uma coisa que o autor tem para falar pra gente. Ainda sobre Esaú, tá? O choro de Esaú, estéril e tardio, pode supor uma poderosa advertência. Olha a advertência que vai ter pra gente essa passagem bíblica. Olha só. Se não soubermos vencer os pequenos apelos do mundo sensível, ou seja, na hora de cumprir o dever, de superar o frio e o calor, no momento de começar o dia, na curiosidade do olhar, no gosto de sentir, experimentar, em tantas coisas mais, não saberemos também vencer as grandes batalhas em que entra em jogo a nossa perseverança e, portanto, o nosso destino. Gente, temos que vencer. A gente vai colocar em jogo o nosso ideal maior, a nossa vitória. A nossa vitória, que é o céu. Temos que lutar diariamente, dia após dia, contra os apetites sensíveis, através dessas pequenas fidelidades, do cumprimento dos pequenos deveres do dia a dia. Surgem obstáculos? Surgem. Vamos lutar contra todos os obstáculos, inclusive o obstáculo do apetite sensível. Tá? O próximo ponto, então, do caminho para a constância é a diligência e a laboriosidade, tá? Aqui nós vamos falar, então, sobre a preguiça. A preguiça também é uma sensibilidade desordenada. Ela é a busca pelo prazer do menor esforço, vamos falar assim. Ela é uma paixão pelo repouso, um amor pelo repouso, paixão mesmo, né? Paixão pelo repouso. E aí, essa negligência, esse comodismo que a preguiça nos leva, gera uma fonte de infidelidades e inconstância. Né? Por isso que nós precisamos lutar também contra a preguiça, porque qualquer projeto que um preguiçoso colocar em pauta, ele não vai finalizar aquele projeto. Ele não vai. Olha só o que o autor tem para falar pra gente sobre isso. Presta atenção, hein? A inconstância não é, no fundo, senão uma preguiça disfarçada. A inconstância substitui um trabalho por outro para evitar o enfado de sujeitar a atenção e para fugir à continuidade de uma ação determinada. Assim é que, geralmente, os preguiçosos
são forjadores de projetos. Os projetos, vasta carreira aberta a divagações, nenhuma sujeição exigem do espírito. É também por isso que sucessiva e simultaneamente gostam de empreender muitas coisas, com condição, todavia, de não levar nenhuma delas a cabo. Então, gente, o preguiçoso, ele quer gozar do fruto do trabalho, sem sofrer as fadigas do trabalho. E não dá. Sem trabalho não tem progresso, gente. Sem trabalho não tem progresso. Como que você quer desfrutar de algo se você não lutou para conseguir aquilo? E no livro, ainda, nessa parte, nesse capítulo, Rafael vai falar que é melhor você ser uma pessoa laboriosa do que uma pessoa inteligente. Sabe por quê? Porque o inteligente, que não é laborioso, obviamente, ele tem lá toda a inteligência para gerar energia para aquele empreendimento. Mas ele não trabalha. Então, não tem movimento. O laborioso não. Às vezes ele não tem inteligência para fazer aquele projeto. Mas ele é tão esforçado, tão batalhador, né, que ele corre atrás, estuda, se capacita e consegue embarcar no empreendimento, supera os obstáculos e vai até o fim. Então, qual é a nossa luta? A nossa luta contra a preguiça é nos capacitar mesmo para o trabalho. Nos dá essa capacidade. E a gente consegue isso superando a nossa inclinação natural que a gente tem para a autossuperação. Então a gente cria metas para a gente ir superando essas metas. Isso é uma boa forma de você lutar contra a preguiça. Põe pequenas metas e vai se superando. A autossuperação é uma boa forma. Porque, gente, pensa, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando se fala isso, não está falando da aparência externa, tá? Tá falando da nossa alma, tá? A nossa alma, ela é infinita. Então a gente tem sede do infinito. A gente não consegue. Tipo assim, comecei a ganhar dinheiro com o empreendimento, agora tá bom. Não tá bom. Aqui, ó, vamos estacionar aqui. Tô dando exemplo de dinheiro, porque a gente tá falando aqui de trabalho. Vamos estacionar aqui, tá bom, já trabalhei o suficiente, eu acho que esse dinheiro irá. Não, a pessoa sempre vai querer buscar mais, se superar. Porque a gente tem sede de infinito. Isso serve para tudo, não é para dinheiro, obviamente, só. Isso serve para tudo. A gente tem sede de ser sempre mais em alguma coisa. Isso é nato nosso, tá? A gente nasceu assim, tá? Então, a gente tem que usar isso pro bem. Então, vamos criar ali uma forma de nos movimentar para a gente alcançar essa superação das pequenas metas que a gente põe na vida. Para a gente conseguir ir trabalhando com essas pequenas metas, né? Sendo fiéis nesse pouco, largando a preguiça de lado, para a gente chegar de novo ali no nosso ideal maior. Tá bom? O próximo é ultrapassar obstáculos com espírito esportivo. E aqui, gente, esse ultrapassar obstáculos com espírito esportivo agora já são obstáculos externos. Até agora, tudo que a gente falou aqui foram obstáculos internos, né? Então a gente trabalhou aqui com o mundo sensível, buscar nossa verdadeira imagem, vencer inclinações e maus hábitos, lutar contra a vaidade, dominar os nossos temperamentos, ser diligente, né? Lutar contra a preguiça. Então tudo até agora é um movimento que vem de dentro para fora. Mas as circunstâncias, elas também podem resultar de fatores externos, de obstáculos que aparecem na nossa vida. A nossa vida não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil pra ninguém. Não é só pra você, não é só pra mim. Não é fácil pra ninguém. Sempre vai aparecer um probleminha, sempre vai aparecer um obstáculo ali no percurso.
E esse obstáculo às vezes surpreende muito a gente. É uma coisa às vezes que a gente realmente não estava esperando, que a gente não contava com aquilo. Porque tem alguns obstáculos que a gente até conta com eles, né? E o inconstante, quando surge, mesmo ele contando com esses obstáculos, ele paralisa. Ele acabou, não vai fazer mais, o inconstante. E o constante, ele continua, né? Ele estava contando com esses obstáculos. Mas tem obstáculos que parecem ser intransponíveis, que a gente vai deparar com eles, são obstáculos externos. Então, a primeira coisa que a gente precisa de fazer é encarar esses obstáculos como se fosse um assunto de rotina, como se fizesse parte mesmo do nosso dia a dia, mesmo que seja um obstáculo bem grande. Porque, gente, a gente tem que pensar o seguinte: eu acabei de falar, a vida não é fácil pra ninguém. Pra ninguém. Então, essas vidas de novela aí que a gente vê, não existe. Né? Aqui no Instagram, a gente vê às vezes só a parte boa da vida da pessoa, né? Só aqueles momentos bons. Ninguém vai ficar postando aqui tudo que acontece no dia, as coisas ruins, inclusive porque isso às vezes não faz parte nem da missão da pessoa, né? Então, assim, a gente aqui às vezes fica vendo, né, uma vida perfeita, e não é. Todo mundo tem obstáculos na vida, todo mundo tem sofrimento, todo mundo passa por vários problemas. E a gente precisa de encarar esses problemas como assunto de rotina, como coisas naturais da nossa vida. Porque essas vidas aí de novela, quem acha que tá assim, né, que vai viver assim, que vou ter todos os recursos socioeconômicos da minha vida, é assim que eu quero, assim que eu desejo, assim que eu vou fazer, essas pessoas, elas não vão estar preparadas para grandes batalhas. Quando surgir uma grande batalha, ela vai cair e ela vai sucumbir, que ninguém mais levanta. Inclusive, pessoas assim podem até entrar em depressão. Vamos ver o que o autor vai falar. Quem não soube dominar os seus gostos e tendências desordenadas, quem nunca se esforçou por controlar o seu temperamento e disciplinar seus defeitos, não possui reservas de energia suficientes para superar com êxito essas provas que medem o verdadeiro valor da sua vida. Então, acomodando-se a tudo, não se preocupam em vencer os pequenos obstáculos e assim vacinar-se com os grandes. Então, essa pessoa, gente, ela vai se acomodar no primeiro obstáculo que aparecer na vida dela. O primeirinho ali, ela já não quer lutar, já não quer ir pra frente, já não quer fazer por onde. Fica lá. Isso é igual videogame, gente. Igual videogame. Não sei se vocês já jogaram Super Mario. Eu jogava aquele Super Mario Bros 3. Eu amava aquele jogo quando era pequena. E aí, quando eu comecei a jogar Super Mario, eu descobri que existiam umas flautinhas que levavam a gente para outros mundos. Quem já jogou vai lembrar disso também. Então, lá no primeiro mundo já tinha uma flautinha e você conseguia já passar para o segundo. E aí tinha uma outra flautinha que você conseguia passar lá para o quinto. E tinha outra flautinha que você conseguia passar para o oitavo. Você podia ir pegando essas flautinhas que ficavam escondidas bem. Era bem nos primeiros mundos, ali, primeiro e segundo mundo, você já pegava todas. E aí, às vezes, eu pegava essa flautinha e viajava lá pro oitavo mundo. Vou ganhar esse jogo aqui rápido, né? Escolhi um caminho mais fácil ali, ó. Melhor caminho, bora. Só que, gente, eu não conseguia passar nem da primeira fase do oitavo mundo. É óbvio. Porque eu pulei todos os outros obstáculos menores. Eu tinha que ter começado na primeira fase do primeiro mundo. É um treinamento. Cada obstáculo, cada deverzinho ali, né, trazendo aqui para o nosso dia a dia, cada deverzinho ali estava me treinando pro chefão, estava me treinando lá pro oitavo mundo, entendeu? Ou pro chefão. Eu não posso pular de fase, eu preciso passar em todas as fases. Então, pensa como um jogo de videogame, a vida. Né? Não adianta tentar ir pelo caminho mais fácil. Porque na hora que chegar a grande batalha,
chegar uma batalha daquelas pesada, você não vai conseguir superar. Não vai. Então nós temos que nos vencer nesses pequenos deveres, pequenos obstáculos que aparecem no dia a dia. Não nos deixar sucumbir nesses pequenos obstáculos. E aí agora eu vou falar uma coisa aqui, gente, que me veio. É pra todo mundo, tá? Mas assim, é mais pras mães. É mais pras mães. Mães, presta bastante atenção. A gente vai falar depois sobre isso nas lives de filhos, né? De educação dos filhos, mas eu preciso falar isso agora, porque tá aqui, neste momento que a gente tá falando sobre esses obstáculos que surgem. Não poupem os seus filhos de desgostos e de desprazeres da vida. Deixa que eles vivem os dessabores. Tá? Ai, mas tadinho, não sei o que, coloco... Mas ele tava falando aqui dos filhos, né? Mas, ai, tadinho, eu coloco brócolis no prato dele, ele faz ânsia de vômito, ele passa mal, não, ele não gosta de brócolis. Não vou dar brócolis pra ele. Gente, não faça isso com seu filho. Não faça. Dê brócolis pra ele. Coloca lá o brócolis no prato dele e fala, meu filho, você só vai repetir, por exemplo, a carne, ou você só vai comer a carne se você comer seu brócolis. Entende, gente? Uma hora ele vai comer. Vai fazendo isso todos os dias. As crianças, é bom a gente começar pela boca, porque a criança você pode começar pela boca desde muito pequena. Na hora que está entrando se alimentar, você já vai começando. Cuspiu, no outro dia você oferece de novo. Pode até oferecer em formato diferente, né? Ali com uma forma mais lúdica de você tentar promover esses dissabores para a criança. Mas ofereça. Eu não estou falando aqui para a criança ficar suportando penosamente a vida. Ai, meu Deus, vou deixar meu filho viver as penas desde criança. Não é isso, gente. É a criança ser o dono da própria vida. Ele saber comandar a própria vida, ter autodomínio. Isso aí já vai ajudar ele a dominar temperamento, más inclinações. Você já vai estar ajudando o seu filho demais. Isso serve pra gente também, que é adulto, tá? Tomar um cafezinho sem açúcar, tomar um banhozinho gelado, tá? Ler coisas que a gente não gosta de ler, mas porque a gente precisa de estudar. Então, para nós adultos, também um pouquinho de desprazer, comer o que não gosta, mais um pouquinho do que não gosta, comer menos do que gosta, isso também vai nos ajudar, tá? Então, esse homem que se treina nessas pequenas batalhinhas do dia a dia, nessas contrariedades que vão surgindo, quando surgir a grande batalha, né, quando tiver um problema grave mesmo, um obstáculo realmente grave, que ele pode ali desistir de tudo da vida, inclusive da própria vida, ele vai esperar, Então nós precisamos aqui, pedir a graça de Deus para que a gente consiga, né, resistir a esses obstáculos que vão passar na nossa vida, para que a gente tenha força de concentrar as nossas energias nisso, né? Concentrar as nossas energias em superar os obstáculos, né? Não enfocar nos dissabores, não enfocar na coisa ruim, encarar como se fosse mesmo um assunto de rotina, tá bom? Então a próxima coisa aqui é confiar e amar. É o último passo, tá? Antes de tudo, a gente precisa de confiar no... Gente, eu tô muito ruim. Meu Deus. Eu fui lá só o nariz porque eu não tava aguentando mais. Mas eu acho que até piorou, porque parece que a crise, né, ataca. Antes de tudo, nós precisamos de confiar no poder sem limites de Deus. O poder de Deus não tem limites, tá? E aí, por que eu tô falando isso? Porque daí vem a diferença entre o homem bom e o homem virtuoso. Isso aí nem tá nesse livro aqui, não. Isso aqui é da minha inspiração, na verdade, que eu já li em outros livros. Eu até acho que foi no livro das virtudes que eu vou trazer daqui a pouco pra vocês aqui. No outro livro. O que diferencia o homem bom do homem virtuoso? Então vamos lá.
Vamos lá, de novo, para conquistar uma virtude, precisa de quê? Usar inteligência, esforço e dominar a vontade. Já falei isso pra vocês aqui, tá? Mas isso, um homem qualquer pode fazer. Qualquer homem pode fazer isso, tá certo? Um homem bom pode fazer isso. Então, o que diferencia um homem bom do homem virtuoso? A fé. Aí sim, por quê? A gente sabe que a gente alcança a virtude com a graça de Deus. Só com a graça. A gente precisa dessas 3 coisas. Mas sem a graça, ela não vira virtude. Então a gente precisa de ter fé. É isso que diferencia o homem virtuoso do homem bom comum. Certo? Então a fé é confiar. Então nós precisamos de confiar, contar com essa graça de Deus, né? E aí a virtude é isso. Você conta com a graça para que você possa fazer aquilo, para você ser virtuoso para Deus. Porque Deus quer que você seja virtuoso. Não é para você, não é para Deus, porque Deus quer que você seja assim. Para você ser instrumento dele. Ele quer que você seja assim. Então, para você contar com essa graça, você precisa de confiar, de ter fé. E aí, aqui no livro, deixa eu ver que passagem que é aqui, página 53, vai ter aquela passagem da pesca milagrosa, tá certo? Então, o que acontece? Pedro passou a noite inteira pescando, né? E não conseguiu, pescando não, tentando pescar, lançando as redes ao mar e não conseguiu pescar nenhum peixe, certo? E aí chega Jesus e fala para ele jogar de novo as redes, já de manhã, pela manhãzinha. E aí pode ter passado o que na cabeça de Pedro? Bom, eu sou marinheiro, eu sou pescador, eu joguei a rede no melhor horário que tinha, passei a noite inteira, na verdade, jogando, mas é de noite que é o melhor horário para pescar, não pesquei nenhum peixe. Aí chega Jesus, que não entende nada de pescaria, palpitar aqui, e vem me falar para jogar na pior hora do dia. Aí o que ele respondeu para Jesus? Mestre, toda a noite estivemos trabalhando e nada apanhamos. O que ele mostra com isso? Autossuficiência. Ele quer ser autossuficiente. Só que em um segundo depois, ele já dá uma reviravolta na fala dele. Ele fala assim, ó. Porém, olha como ele vai confiar agora. Porque o contrário da confiança é a autossuficiência. É o orgulho. Porém, confiando na tua palavra, lançarei a rede. E aí, ele passou da afirmação para ação. Ele não simplesmente falou, ó Jesus, eu confio em você, viu? Beleza, mas eu tô muito cansado. Vou jogar nessa rede não. Ah, eu sei que você jogar. Eu vou pescar, mas tão cansado. Eu não quero jogar. Não, ele foi lá e jogou, mesmo cansado. E às vezes a gente é assim, a gente se sente tão cansado e fracassado, que às vezes a gente responde como não para Jesus também. A gente responde como não para nós. A gente acha que a gente não consegue recomeçar. Porque assim como Pedro passou a noite inteira pescando, ele estava cansadíssimo. Cansado, exausto. Mas ele confiou primeiro em Deus, ele falou, não, tá bom, beleza. É isso mesmo. E ainda ele agiu. Ele foi lá e jogou a rede de novo. Tá certo? Então nós também precisamos fazer isso, nós também precisamos lançar nossas redes. O que acontece muitas vezes com a gente, que a gente sucumbe aos nossos fracassos, é porque a gente trabalha mais por motivos humanos do que por motivos sobrenaturais. Então, a gente conta mais com a nossa força de vontade do que com a graça de Deus. Certo? E a gente não pode ser assim. Vamos ter que... Pensamos aqui. Nós podemos... tudo podemos naquele que nos fortalece. Naquele que nos dá forças. Né?
Quando a gente deixa que essa fé ilumine a gente, não é difícil confiar em Deus. Porque a fé, ela revela o tamanho do amor de Deus por nós. O quanto Deus nos ama. Um amor infinito. Deus quer, gente, a nossa felicidade mais que nós mesmos. Ele quer que a gente alcance a felicidade eterna. Mais que a gente. Né? Então, a cruz que você carrega, a missão que Deus te deu, quando Ele te dá essa missão, Ele também te dá todas as ferramentas para que você consiga cumpri-la bem. Então, não duvide disso. Confie e use as suas ferramentas. Use os recursos que Deus te dá para poder trabalhar naquela missão. Desempenhar aquele papel bem. Porque Ele vai te dar. Ele vai te dar. Se você confiar e agir. Confiar e agir. E aí vem o amor, né? Deixa eu ver aqui. Vem o amor. O amor, ele precede a confiança, porque quem ama, confia. E quem confia, persevera. Assim como diz São José Maria Escrivá. Quem ama, confia. Quem confia, persevera. Daí, então, nós precisamos da confiança e do amor para poder perseverar, para poder ser constantes, né? Então, por exemplo, se eu me enamoro do meu ideal, eu vou seguir com esse ideal até o fim. Se eu amo Cristo, se eu me enamoro de Cristo, eu não vou abandonar Cristo. E esse amor aqui, gente, que a gente está falando aqui, não é aquele amor sentimental, não é o amor romântico, né? Não é isso. É aquele amor que passa do gosto sensível, tá? Para o cumprimento do dever. É o amor profundo, tá? Ele tá feito, sobretudo, de convicções. Eu vou ler aqui para vocês entenderem um pouco. Então, antes daqui, esse amor é aquele amor que ocupa toda a personalidade nossa. É a cabeça, o nosso coração, a nossa sensibilidade, tá? Sem esse amor aqui, não tem constância. Esse é um caminho... Sem esse amor aqui, é um caminho de... Você vai traçar um caminho de infidelidades, tá? Então, olha só. Assim o exprimia o grande poeta de Castela, São João da Cruz. Onde não há amor, põe amor e tirarás amor. O que ele quer dizer com isso? Olha, o autor que vai explicar pra gente, tá? Onde deixou de haver amor com sentimento, põe amor com a vontade seca. O que é isso, gente? Com ações de fidelidade concreta. Um dever mesmo ali. Seja fiel. E tirarás esse amor de plenitude que torna a alma radiante. Se perseverarmos pacientemente na prática dos nossos deveres, ainda que contra gosto, Deus acabará por dar-nos esse amor forte que levanta o ânimo por cima de todas as dúvidas, canseiras e decepções. Deus nos dá amor, gente. Deus nos dá o amor, né? Por isso que renovar a fidelidade é renovar o amor. No dia a dia, quando você renova ali a sua fidelidade nos pequenos deveres, você está renovando este amor. Esse amor que não é romântico. Esse amor que não é sentimento de entusiasmo. Esse amor que é um amor profundo. Que não tem nada de mundo sensível. Não tem essa efervescência sensível, né? Então, à medida que a gente vai cumprindo o nosso dever, nós estamos amando. Mesmo, a gente bota a vontade seca mesmo. Eu tô fazendo isso aqui, eu vou lavar
essas louças aqui, eu não quero lavar. Eu não tenho prazer em lavar. Então eu vou com a vontade seca. Eu vou fazer por amor a Deus. Porque é preciso ser feito porque eu amo Deus. Eu faço para Deus. Ele me deu essa missão. Está aqui é porque Ele me deu essa missão. Então eu vou fazer por amor a Ele. E é nessas pequenas constâncias, então, nessas pequenas fidelidades que a gente faz, nessa constância desses deveres do dia a dia, quando a gente coloca esse amor, mesmo com a vontade seca, Deus nos dá um amor de plenitude. Olha que coisa linda. E é nesse amor que nós perseveraremos até o fim. E aí eu vou deixar para vocês a última coisa que eu vou falar aqui. Vou deixar uma mensagem para vocês muito bonita, né? Que o autor deixou aqui pra gente, que é uma palavra de Deus pra gente, pra nós que estamos na luta pela constância. Você que está aí assistindo, na luta pela constância, que você quer ser constante, seja, e você ouvirá isso aqui. Até no momento em que, ao vislumbrarmos já a felicidade, sem termo nem limite, ou seja, após a morte, ouviremos essas palavras do Senhor. Olha que Deus vai falar para você, mulher constante, homem constante. Presta atenção. Vem, servo bom e fiel, porque fostes fiel nas pequenas coisas, dar-te-ei a posse das grandes. Entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Você venceu. Agora está tudo consumado. Você concluiu sua carreira. Agora você pode participar do gozo do céu. Olha que lindo. Maravilhoso, gente. Então, é isso que eu quis deixar para vocês aqui hoje, né, sobre a virtude da constância. Eu vou fazer uma oração para vocês e com vocês aqui. Preste bastante atenção nessa oração e depois eu vou deixar o questionário também. Eu vou fazer a terceira parte aqui, porque eu tô precisando de ir no banheiro de novo, mas para meu nariz. E vou deixar aqui o questionário igual eu deixei no da Virtude da Ordem, né, no vídeo da Virtude da Ordem. Eu vou deixar para vocês também o da Virtude da Constância, tá bom? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Deus, eu vos peço coragem e lucidez para enfrentar todas as minhas dificuldades. Não me deixeis desanimar. Vós sois a minha fortaleza e a minha rocha firme, o meu escudo protetor diante das adversidades. Em vós deposito a minha fé e a minha esperança. Meu coração deseja encher-se de confiança em vós a todo momento, encher-se da vossa força a fim de superar os desafios e conquistar vitórias todos os dias. Ajudai-me a dar o melhor de mim, a me entregar plenamente à bondade e à pureza do vosso amor, a ouvir vossa palavra que me abraça, me sustenta, me impulsiona e me encoraja a vencer todos os obstáculos. Ajudai-me a explorar a profundidade do meu ser, a perscrutar a fundo e encontrar todos os talentos que semeastes em mim, para conseguir a felicidade em todas as tarefas do meu dia a dia. Em vosso nome e com a vossa ajuda, Senhor, eu sei que posso vencer, pois aquele que confia em vós, na vossa misericórdia e no vosso amor, sempre haverá de triunfar. Amém. Agora, para finalizar, vamos de novo com o nosso questionário, né? É daquele mesmo livro, tá, gente? Do Francisco Fausto, que eu mostrei para vocês aquele dia, A Conquista das Virtudes. Esse livro é excepcional, excelente. E aí eu vou ler só para vocês o questionário, para depois vocês fazerem assim que possível. E quando precisar, né, refazerem, porque a gente está sempre precisando de avaliar aí como é que tá o nosso caminho de virtude, tá? Vejo as dificuldades da vida como um convite de Deus para ir além, para crescer em qualidade humana e espiritual, numa escalada do bom para o melhor. Encaro os meus ideais familiares, profissionais, sociais como uma missão. Procuro realizá-los com generosidade e alegria. Deixo para trás a tentação de me acomodar, de me encolher quando a caminhada se torna áspera.
Cumpro os meus deveres como quem carrega um fardo ou como quem aspira a alcançar cada dia uma maior perfeição, passando por cima das desilusões, incompreensões e ingratidão. Quando surgem os obstáculos, procuro interpretar o que Deus me diz através deles. Concretamente, que virtudes me pede nesses momentos difíceis? Percebo que as minhas inconstâncias muitas vezes denunciam os defeitos que barram meu progresso cristão, que me deixam morno estagnado. Sou um derrotado prévio, isto é, alguém que se rende e se dá por vencido antes de ter combatido? Por que largo as armas, ou seja, as virtudes difíceis tão facilmente? Se conseguisse responder a isso, reconheceria melhor as fraquezas que devo vencer. Queixo-me com frequência dos problemas da vida? Suspiro por uma vida mais fácil? Não compreendo que aquele que muito se queixa revela falta de vigor de alma, de ideais e de coragem? Enfrento com confiança em Deus os obstáculos das minhas próprias faltas? Procuro levantar-me logo das minhas quedas? Pedir ajuda ao Senhor e continuar a luta com mais brio? Compreendo que para uma alma decidida e perseverante não há fracassos e que é verdadeira esta afirmação de caminho. Não fracassaste, adquiriste experiência. Para frente. Compreendo isso? Agradeço a Deus as contrariedades que Ele permite para limpar e fortalecer a minha alma. Muito bom, né, gente? Esse questionário ajuda bastante aí. Até entender já, né? O que é a virtude da constância. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com o maior número de pessoas. Quanto mais pessoas você compartilhar, mais você me ajuda. Mais você ajuda as outras pessoas a seguir esse caminho de constância que a gente precisa tanto para perseverar até o fim, para chegar no nosso objetivo final, que é o céu, levar a nossa família para o céu também, tá? Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima.